Então tá, vamos orar então? Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Quer orar, Leandro? Pode ser. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, obrigado por nos dar mais essa oportunidade para estar aqui aprendendo a Tua Palavra, Pai, possamos aprender para assim compartilhar com outros que precisam também. Nos dê direção, nos dê sabedoria para aprender da Tua Palavra. Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, então em continuidade, né, o assunto que nós começamos na última aula, a Bíblia nos ensina quem é Jesus, né? Então nós vamos estar falando sobre quem é Jesus. Diga-se de passagem, né? Só recapitulando, né, que o tema da festa dos tabernáculos e o tema da visão celular no modelo dos 12 para o ano de 2023 é Jesus, o Rei de toda a Terra, né? Então, essa matéria de hoje está totalmente sincronizada com o tema do ano, né? Então, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre quem é Jesus, ok? Só lembrando que, assim como Deus, né? A gente estudou aqui, né? Características de Deus, mas ninguém vai aprender sobre Deus apenas lendo, estudando, né? A gente aprende sobre Deus no dia a dia, né? Andando com Ele, caminhando com Ele, vivendo com Ele, tendo experiência com Ele. E com Jesus Cristo não é diferente, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo, os três têm a mesma essência, né? Mas o intuito aqui é estar vendo algumas características, alguns feitos de Jesus, e até mesmo tentar entender melhor o que ele veio fazer aqui na Terra, ok? Então a gente já leu semana da última aula, né? No princípio era o verbo, João 1, do 1 ao 3, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 ao 3. Uma curiosidade bíblica aqui, existe uma tradução bíblica chamada tradução Novo Mundo, que é utilizado pelos testemunhas de Jeová, né? Que essa expressão aqui, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nessa versão Novo Mundo está entre parênteses. Está escrito ali, o verbo, abre parênteses, era Deus, né? E se eu não me engano até está com D minúsculo, porque segundo eles não entendem que Jesus é Deus, né? Eles entendem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Com a mesma pessoa. Não tratam da mesma forma que nós, né? Então, isso é a fé deles. No entanto, para nós, Jesus também é Deus, né? Ele é Deus Filho, mas ele tem a mesma essência do Deus Pai. Assim como o Espírito Santo também é Deus. Tá? Só uma curiosidade, ok? E o Espírito Santo ele é considerado uma força ativa por eles, né? Para nós, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo ele é o próprio Deus que mora dentro de nós, né? Que habita em nós. Eu posso ter comunhão com Ele, eu posso conversar com Ele, eu posso falar com Ele, eu ouço Ele. Então, imagina se o Espírito Santo fosse só uma força ativa, como é que eu ia poder ouvir uma força? Não tem nem lógica, né? Mas, enfim, muitos conhecem Deus de ouvir falar e outros de com Ele andar, né? E isso faz toda a diferença, né? Então, a letra mata, o Espírito vivifica. Ninguém conhece a Deus só pela letra. Então, religiões ou igrejas que tentam ensinar Deus só pela letra, não vão conseguir, né? Não vão conseguir ter eficácia, né? Então, conhecer através da Bíblia é importantíssimo, mas nada substitui a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade. E pessoas que aprendem só pela letra e não são estimuladas a ter uma vida de intimidade, de oração, de comunhão, às vezes podem se perder completamente, né? No entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. Vamos para a introdução, então. O livro de João traz a revelação de quem é Jesus e de como ele se torna a plenitude do poder de Deus entre nós.
Dos 4 evangelhos, o evangelho de João é o que mais apresenta Jesus de uma forma mais íntima, né? Porque vocês devem lembrar que João é aquele discípulo que se considerava aquele a quem ele amava. É aquele que estava reclinado no peito de Jesus na ceia, né? Então, João ele consegue, né, trazer uma proximidade da pessoa de Jesus distinta dos outros evangelhos, né? Cada um apresentou Jesus de uma forma, né? Mateus, Marcos, Lucas, mas João ele traz assim um aspecto um pouco mais íntimo. Versículos 12 e 13 de João 1 diz, né, que a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesses versículos, nós também vemos que o que nos tornamos em Cristo, né? O que a gente se torna em Cristo? Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Então, é importante lembrar, né, que se tornar um filho de Deus não é pouca coisa. Às vezes, nós cristãos não conseguimos mensurar o tamanho do que é isso, né? Muitas vezes, eu acho que às vezes eu creio que demora um pouco para cair a ficha, né? Tem entendimento de que você, por causa de Jesus, se tornou filho de Deus. É como se a gente tivesse quase que de igual para igual com Jesus, né? A diferença é que ele é o primogênito, ele é o primeiro filho de Deus, ele é o unigênito, mas nós agora também somos filhos. E para muitos, às vezes, é como se tivesse uma barreira que impede as pessoas de entender isso, de aceitar isso. Tem outros que aceitam com naturalidade. A minha esposa, por exemplo, ela se sente a filhinha mimada do papai, né? E como você pensa, a Bíblia diz em Provérbios, né? Como você pensa, assim é. Então, se você entender que você é filho de Deus, assim como Jesus também é filho de Deus, assim é. Agora, se você pensar, não, Jesus, ele está num nível extremamente acima de mim. Claro, né? Jesus é Jesus, né? Mas só que, assim como ele é filho, nós também somos. É isso que eu quero chegar, né? Então, nesse aspecto, nós não temos diferença nenhuma dele, né? O amor que o pai teve por ele, tem o mesmo por nós. E às vezes Deus ama muito mais, né? Eu sou um réis mortal, né, pai, né? Não. Deus nos amou de tal forma que foi capaz de sacrificar. Então, nesse aspecto, o amor é igual para todos, né? Até porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, é importante a gente se aceitar como filho, né? Se ver como filho. Filho de Deus. Então, aqui nesse texto de João 12, 13, 1, do 12 e 13, fala sobre esse aspecto, do que nos tornamos em Cristo e as características que adquirimos diante de Deus por causa de seu Filho. Ainda nesse trecho de João, podemos identificar como Jesus e Deus são rigorosamente unidos, embora sejam pessoas distintas. Podemos ver destacada nesta realidade o princípio de união e, a partir deste conceito, concluir que o homem, mesmo sendo limitado, pode entrar numa aliança plena com Deus e, assim, experimentar outro princípio importante, que é o de individualidade. Embora Deus sendo santo, totalmente separado, porque o significado melhor para a palavra santo é separado, né? Então Deus está totalmente separado de nós, ele está num local onde não posso, né, vamos dizer assim, conectar com a glória dele, né? Ele está num alto sublime trono. Ainda assim, por causa do sacrifício de Jesus, hoje eu tenho livre acesso ao Santo dos Santos, eu tenho livre acesso à presença de Deus e eu posso também me tornar um com Ele, né? O princípio da união. E, como diz aqui, experimentar outro princípio que é o da individualidade. Ok? A sabedoria de Deus promove, através de Jesus, a manifestação do seu poder salvífico, bem como o seu domínio sobre todas as coisas e sobre o homem,
fazendo com que a coroa de sua criação se torne consciente da necessidade de ter Jesus em sua vida, a fim de ser feliz. O próprio Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, ele nos convence dessa necessidade, né? Dessa dependência do Pai, dessa dependência do Filho, a dependência de Jesus. Ninguém consegue ser completamente feliz sem Jesus, né? Tem uma música que a gente cansou de cantar na igreja no passado, né? Aqui eu não sei se vocês... Não me lembro de ter algum culto aqui que foi cantado, mas nós, quando eu me converti, a gente cantava essa música todos os cultos, né? Uma música do Marcos Góes, se chama Autoridade e Poder. Aí a letra da música, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém. Aí a letra da música dizia, né? Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Então, sem Jesus não dá, né? Sem Jesus não dá. Tem uma música da Heloísa Rosa também, né? Que a gente canta, Há um lugar, né? Há um lugar de descanso em ti. Né? Aí no final da música vai dizer, né? És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Então, Jesus é tudo que nós precisamos. Sem Jesus não dá. E feliz quem entende isso. Nesse momento, vemos expresso o princípio de soberania. Na soberania de Deus, Deus decidiu que somente através de Jesus e do seu sacrifício nós poderíamos obter a salvação e, consequentemente, o perdão dos nossos pecados. Né? Deus decidiu que seria assim e é assim. Não tem outra forma de se salvar. Não tem outra forma de chegar a Deus se não for por Jesus. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Luiz Carlos sempre dizia, né? Ele é professor de língua portuguesa, aí ele dizia, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é artigo definido. Né? Eu sou o caminho, ou seja, é o único caminho, não tem outro. Né? Eu sou a verdade, é a única verdade. Eu sou a vida, então não tem um outro meio termo. Né? Então, por isso que nós sempre gostamos de enfatizar que, em relação aos evangélicos, como evangélico, né, embora sejamos filhos, mas como evangélicos nós não temos nada contra Maria, né? Eu fico perplexo quando eu escuto, recentemente ainda escutei um pastor falar de Maria de um jeito que eu fiquei escandalizado, né? Uma maneira totalmente grosseira, totalmente desnecessária. Então, eu acho um absurdo. Se Jesus escolheu Maria para ser a mãe, Deus, né, escolheu ela para ser a mãe do Filho de Deus, quem somos nós para poder falar qualquer coisa dela? Agora, a única diferença é que a gente procura explicar que, no que diz respeito à salvação, só através de Jesus. Ele é a única ponte, ele é o único caminho. Então, isso tem que ficar claro. Ninguém pode se salvar através de uma outra pessoa. Agora, isso não me dá poder nem direito de menosprezar Maria, falar mal de Maria, ou criticar. Né? O que eu ganho com isso? Né? Então, isso no mínimo, falta de sabedoria. Né? E é uma desonra também, né? Porque a Bíblia diz que ela é a mais bem-aventurada entre as mulheres. Né? Então, é questão de sabedoria. Eu não preciso entrar nessa questão aí. Em Cristo, por intermédio do sacrifício da cruz, temos o maior exemplo de submissão e obediência. Então, por intermédio do sacrifício da cruz, nós temos o maior exemplo de submissão e obediência. Não teve ninguém outro, né, que morreu numa cruz no nosso lugar, né? O que chegou a padecer um sacrifício tão grande, né? Claro que depois os discípulos de Jesus tiveram que seguir o mesmo caminho, né? Todos eles praticamente
morreram e não foi brinquedo, né? O único que escapou foi João, né, que foi parar na ilha de Patmos e foi amenizada a situação, mas os demais não. Então devemos ter a consciência de que segui-lo é uma necessidade. Seguir Jesus é uma necessidade. Devemos submeter nossa vontade a Deus, a fim de experimentar resultados bons, perfeitos e agradáveis. Conforme Romanos 12, versículo 2, né? Aqueles que apresentam suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se conformando com esse século, com esse mundão que está aí fora, com a maneira de pensar desse mundo, com esse sistema do mundo, esses que não se conformam, que não tomam a forma desse mundo, não se deixam influenciar pelo mundo, esses daí vão experimentar resultados bons, perfeitos e agradáveis. Jesus como Deus. Eu vou falando, se tiver pergunta, vocês sabem, né? Não tem mistério, é só levantar a mão, dar um grito. Jesus como Deus. Jesus é o Filho de Deus, como a Bíblia nos diz. Miqueias 5:2, Isaías 9:6, João 1:14 e João 8:58. Como Deus, ele possui todos os atributos da pessoa de Deus. E como modelo de filho obediente, aceitou completamente a tarefa que Deus lhe havia confiado e, por intermédio de seu sacrifício, nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5:18. Então, só recapitulando aqui, né? Que ele, como Deus, ele possui todos os atributos da pessoa de Deus. Então, assim como a gente estudou, né? Que Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é paciente, longânimo, né? Então, todas essas características Jesus tem igual. Porque os três, na verdade, o Espírito Santo, também têm a mesma essência. São pessoas distintas, mas têm a mesma essência. São distintos, não é verdade? Então, Jesus foi o exemplo máximo de obediência, e essa obediência dele resultou na reconciliação de todos com Deus, né? Jesus morreu para reconciliar o mundo com Deus. Tem até um texto bíblico muito curioso, muito interessante, que é Efésios capítulo 1. É uma revelação, né? Efésios capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, o que esse texto está dizendo? Que Deus vai fazer com que tudo converja para Jesus. No final dos tempos, tudo vai se converter, tudo vai se dobrar diante de Jesus, tudo vai se render, né? A Bíblia diz em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então, tudo vai converger em Cristo. Até aqueles que não creem, que não aceitam, vão ter que reconhecer, né, que Ele é o Salvador, o unigênito do Pai. Então, para o cumprimento desta tarefa de reconciliar todos com Deus, e Jesus também, eu já devo ter falado para vocês, nunca é demais relembrar o propósito da cruz, né? A barra horizontal representa a reconciliação do homem com o homem, e a barra vertical, a reconciliação de Deus com o homem, né? Então, esse é o propósito da cruz, né? Então, esse. É algo simples, né? Mas que precisa ficar muito claro, né? E que é um exemplo ótimo para você dar numa célula, você está pregando numa célula, é um exemplo simples, mas que explica o propósito da cruz. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Ele morreu basicamente para cumprir esses dois propósitos: reconciliar o homem com o homem e reconciliar o homem com Deus.
Então esse é o propósito da cruz, né? Jesus morreu para reconciliar todos entre si e com Deus, e ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então, assim como Jesus morreu para reconciliar todos, ele também agora confere a nós a mesma responsabilidade, porque como seguidores de Jesus, nós temos a mesma missão, que é também promover a reconciliação. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? O pacificador é aquela pessoa, quando ele vê uma contenda, ele vê uma briga, uma discussão entre amigos, uma discussão entre marido e mulher, né? No passado eles diziam, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É um ditado, né? Só que esse ditado é antibíblico, né? Perante a Bíblia, Deus nos deu o ministério da reconciliação. E como, tendo esse ministério, é meu dever, quando eu vejo o circo pegando fogo, eu tenho que apagar o fogo, apagar esse incêndio. Eu tenho que ajudar a promover a união, né? O diabo é o diabo da divisão e Deus é o Deus da união. Então esse ministério da reconciliação foi dado a nós. Às vezes a pessoa está na igreja, eu gostaria de tanto fazer parte do ministério de louvor, eu gostaria de fazer parte do ministério de teatro, ou de dança, eu queria, sabe? Tem um ministério que Deus já deu para todos nós. Está disponível para todos, que é o ministério da reconciliação. Se lá no teu trabalho, se souber que tem alguém que está brigado, né? Colega de trabalho, que os dois não se bicam, não se olham, né? Ora a Deus, pede a sabedoria de Deus, quem sabe é você que Deus vai usar para poder fazer com que haja uma reconciliação. Amém? Jesus como homem. Então Jesus como Deus, ele tem todos os atributos de Deus. E agora Jesus como homem. Embora creiamos que Jesus é plenamente Deus e que esteja completamente envolvido de sua glória e de suas, tanto naturais quanto morais, precisamos ver a Jesus também na perspectiva da sua humanidade, uma vez que esta nos possibilitou o cumprimento de toda a vontade de Deus. Então, só lembrando, embora Jesus sendo Deus, ele aqui na terra ele viveu como um homem, completamente como homem. Ele não deixou de ser Deus, né? Existe um conflito teológico, né? Onde alguns transmitem uma informação como se Jesus deixasse de ser Deus. Não, ele continuou sendo Deus. Só que em nenhum momento ele usou o poder que ele tinha como Deus. Ele se despiu da sua glória. A gente vai estar vendo sobre isso aqui. Lembra no episódio lá quando Pedro cortou a orelha de Malco, né? Aquele soldado no jardim do Getsemane? Jesus disse, baixa a espada aí. Tu não sabe que se eu quisesse eu poderia pedir para Deus mandar aqui uma miríade de anjos aqui agora. Ele poderia, mas por que ele não fez isso? Porque ele não quis. Né? Ele estava ali como um homem e ele precisava padecer tudo que um homem comum necessitaria padecer para que a obra da cruz pudesse ser efetuada. Né? Pilatos, ele poderia ter tentado se defender, né? Ele não se defendeu, porque ele precisava morrer. Jesus veio para morrer, então ele não usou nenhum poder que ele tinha para poder impedir o projeto final. Ele usou o poder para curar os enfermos, né? expulsar demônios, para isso ele usou. Né? E esse mesmo poder está disponível para nós. Né? Porque antes dele subir, ele disse, olha, eu dou para vocês poder, né? Para expulsar demônios e curar os enfermos em meu nome. Então, Jesus, conforme nos diz a Bíblia, veio ao mundo da mesma forma que todos os homens. Nasceu de uma mulher, né? como um ser humano normal. O que o diferenciou foi não vir de semente humana, mas do Espírito Santo. Gálatas 4:4, Mateus 1, do 18 ao 25, e Mateus 2, do 1 ao 12. Então, Jesus nasceu de uma mulher, né? Como qualquer outro ser humano. A grande diferença é que não foi José o que colocou a semente em Maria, né? No caso de Jesus, a semente veio do próprio Deus, né?
através do Espírito Santo. Né? O anjo Gabriel visitou Maria e disse, ó, o Espírito de Deus para sobre ti e ele é que foi o responsável por produzir essa semente no ventre de Maria. Tirando esse detalhe, o restante ele teve toda uma trajetória igual a um ser humano comum. Então, nesse fato reside o grande trunfo da humanidade. Jesus não foi gerado pela semente de pecado, mas pela própria santidade de Deus. Aqui, observamos seu total esvaziamento. Então, Jesus nasceu santo e sempre foi santo, né? Não teve nenhum contato carnal entre um homem e uma mulher, no caso José e Maria, para que Jesus nascesse, né? Ali ele foi totalmente, Maria foi grávida pelo Espírito Santo, então não teve nenhum envolvimento de carne. Por isso ele nasceu santo e padeceu santo, né? Ele foi santo até o final.